A graça e a paz, minhas irmãs, meus irmãos queridos. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Eu sou a pastora Ellen. Se você ainda não me conhece, o nosso canal se chama A Luz da Palavra. Então, se inscreva, ative o sininho das notificações e já deixe o seu joinha, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se o nosso canal crescer, a palavra de Deus estará sendo semeada para mais pessoas. E você receberá também esta grande bênção de ser uma semeadora da palavra de Deus, um semeador. Então, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Nós temos no nosso canal disponível a campanha de Salmos completa. Temos também a campanha de Provérbios completa. A campanha de Salmos foi feita em tela preta para você absolver a palavra de Deus, ouvir. Você pode colocá-la quando estiver deitada e mesmo que você adormeça, o Espírito Santo de Deus continuará ministrando no seu espírito, como eu sempre digo, o nosso espírito não dorme. O espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, os espíritos malignos, os anjos, tudo que é espiritual não tem necessidades fisiológicas como nós temos. Eles não precisam descansar, não precisam dormir, eles não têm fome, eles não têm sede. Então, a maneira de alimentá-los é através da palavra de Deus. Por isso que o nosso canal se chama A Luz da Palavra, porque o nosso bate-papo é sempre baseado na Sagrada Escritura. Então, a campanha de Salmos é em tela preta para você absolver a leitura e absolver a oração que fizemos. E a campanha de Provérbios foi feita com telas de natureza, sons da natureza, para você poder também relaxar, receber cura, libertação, receber ali as bênçãos do Senhor e as orações também. E temos aí vários outros vídeos com diversos temas. Então, ontem falamos do primeiro capítulo de Jó. E paramos em Jó, capítulo 2, onde a mulher de Jó lhe falou: abandona este teu Deus e morre. O que será que essa mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, o que será que verdadeiramente ela estava querendo dizer? Então, vamos ao versículo bíblico para podermos ter um embasamento bíblico, para não ficarmos só na palavra, né? Então tem que ter a Bíblia, a Sagrada Escritura. Daqui já é velhinha, ó. Tem 15 anos que eu tenho. Então, queridos, no capítulo 2, vai reforçar que o diabo estava vindo de rodear a terra, de passear pela terra, como ele ainda fica, observando todos os seres humanos, sejam eles firmados em Deus ou não. E se eu estivermos firmados em Cristo, nós ainda temos Cristo para agir em nosso favor. Imagine se essa situação que aconteceu com Jó acontecesse. Creio que deve sim acontecer muitas vezes, porque afinal de contas, se aconteceu com Jó, que Deus disse que ele era um homem justo,
íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Se aconteceu com este homem que Deus falou, olha o meu servo Jó, é o único na terra com essas características. Imagine então, queridos, para quem não anda com Cristo Jesus, não tem a proteção de Deus. Porque o Senhor, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Então, queridos, Deus não vai tirar dos seus filhos que estão fazendo por merecer e dar para aquele filho que não está fazendo por merecer. Porque Deus não é injusto. Então, Satanás foi ter esse diálogo com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus falou para ele, olha lá o meu servo Jó. Ele é um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás falou, então me deixa tocar para ver se verdadeiramente ele permanecerá tendo essas características. E Deus falou, pode, só não toque na vida dele. Estou resumindo para a gente não ler o capítulo todo, tá, queridos? Mas você pode ler o capítulo todo para você entender de uma maneira melhor, né? Mais didática. E para a palavra de Deus também ficar guardada na sua memória, no seu coração. E aí, o que aconteceu? Jó foi tomado por tumores malignos. E ele teve que se afastar e ficar. Olha o que diz o versículo 8 para eu poder te explicar. Jó, sentado em cinza, tomou um caco com ele para raspar-se. Vamos nesse versículo primeiro. Queridos, podemos entender que Jó não estava mais dentro da cidade. Por quê? Desde o princípio, quando Deus deu as leis, todo homem, mulher que se encontrasse com lepras, e Jó estava aqui com tumores que poderiam ser também simbolizados ali por lepras, essas pessoas ficaram afastadas da cidade, em aldeias. Por quê? Porque eram consideradas pessoas imundas. O povo olhava para essas pessoas e não entendia que elas tinham uma enfermidade. Eles já diziam que, ali a sua opinião é que aquela pessoa estava tomada pela lepra, pela enfermidade, porque ela tinha cometido algum pecado contra Deus. E não muda muito, porque hoje em dia, eu não sei com vocês, mas eu já vivo essa experiência de pessoas que pensam que por você ser alguém que serve a Cristo, principalmente se você é alguém de frente na obra, você é blindado, você não vai ter doenças, não terá problemas, não terá dificuldade nenhuma. Tem mentes assim pequenas ainda, mentes que não se desenvolveram espiritualmente, que pensam que uma pessoa, um padre, um pastor, um líder espiritual, a irmã que trabalha na igreja, o irmão, o obreiro, ele, se tiver uma doença é porque Deus está castigando. Deus estava castigando Jó? Não estava. Em nenhum lugar da história de Jó, nem na Bíblia, Deus vai dizer que estava castigando Jó por causa de pecado. Se formos para os evangelhos, nos milagres de Jesus, em algumas situações, Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Então, quer dizer, tinham enfermidades
que não eram por causa de pecado. E tinham enfermidades que sim, eram por causa de pecados. E aí, na mente pequena de quem não estuda a palavra de Deus, um homem e uma mulher que serve a Cristo, o altar do Senhor hoje em dia, ele não pode ser acometido por nenhuma enfermidade, ele tem que ser intocável. Não sabendo que, principalmente, nós que estamos à frente, é que tomamos ali os dardos, as flechadas. Quantos casos nós vemos de padres com depressão, pastores com depressão, pessoas da frente que suicidam. E aí, nós podemos falar que é o diabo? Que elas não tinham fé? Eu digo a vocês, nós que estamos à frente, adoecemos porque as pessoas querem que nós sejamos o que elas querem que sejamos, mas elas não querem ser transformadas para Cristo. Então, queridos, eu tenho aprendido, de tempos em tempos, Deus ministra algo diferente na minha vida. Neste tempo, neste período, Deus está ministrando na minha vida que nós somos seres individuais. Como igreja, nós somos corpo. Mas cada órgão tem a sua função, a sua vida. E nós temos a nossa individualidade com Deus. Deus vai cobrar jejum de um, Deus não vai cobrar de outro. Deus vai cobrar tipo de roupa de um, Deus não vai cobrar de outro. E por que você vai se escandalizar com isso, querido? Nós precisamos nos preocupar com a salvação, não é aqui com a camiseta. Que pecado que tem? Alguém vê os meus ombros. Que pecado tem isso? Que pecado tem ter um cabelo grande e mexer? Mexe, porque ó, tá tudo suado, ó, que aqui é um calor da bênção. Isso é pecado? Se Deus tocou em você, é uma experiência íntima sua com Deus, amém. Ninguém vai interferir. Então também não interfira na experiência dos outros. Amém? Então, Jó provavelmente deveria estar em um lugar afastado. E as cinzas, queridos, essas cinzas podem ser cinzas que eram retiradas dos lugares onde se ofereciam sacrifícios. Porque quando ia se oferecer sacrifício, o altar tinha que estar limpo. Então tinha que remover a cinza daquele sacrifício que foi feito anteriormente. Quem tem fogão a lenha, ou teve, ou já viu na roça, sabe. Para acender o fogo novo, tem que tirar a cinza. Porque se tiver cinza lá dentro, não vai deixar que as chamas tomem conta da lenha. Então tem que remover a cinza. E essas cinzas tinham um lugar próprio para serem jogadas, colocadas. Então, de repente, Jó estava ali, assentado em cinzas. Vamos trazer isso para o nosso lado espiritual. Jó estava ali em cima do que ficou, restou só cinzas. De tudo que ele tinha, de todo o sacrifício da sua família, seus filhos, sua riqueza, seus bens. Porque ele não se preocupava com suas riquezas, mas ele era próspero porque era temente a Deus e se desviava do mal. Então, mesmo perdendo tudo, Jó permaneceu fiel. E aí,
ele estava lá com seu caquinho raspando seus tumores, porque eram dolorosos. E a mulher de Jó vai falar agora no versículo 9. Então, sua mulher disse, olhem só, olhem a segunda parte do versículo. A primeira parte é, então sua mulher disse, 2 pontos. Segunda parte, ainda conservas a tua integridade? Uma pergunta. E ela mesma responde, ela dá um decreto. Amaldiçoa a Deus e morre. O que a mulher de Jó quis dizer com amaldiçoa a Deus e morre? E por que ela perguntou? Você ainda conserva a sua integridade, o seu amor próprio, o seu orgulho, a sua fé? Nós temos 2 paralelos. Se nós formos olhar dentro da teologia, eu não vou entrar dentro de teologia profundamente, porque eu não estou capacitada para isso. Então, eu vou falar só um pouquinho do que está no hebraico. Para você que gosta de estudar, queridos, é muito bom você estar sempre associando alguns textos, porque tem coisa que na nossa Bíblia está com uma palavra, mas no hebraico é outra palavra. Então, olhando na cultura hebraica, o que era comum nos tempos antigos? Quando Deus mandou escrever essas passagens, na primeira versão, não nas traduções que foram sendo refeitas, né? Sendo refeitas. Na primeira vez que Deus tocou ali e falou, escreve isso. Então, esta pessoa que escreveu este texto, este versículo, no hebraico, para os hebreus, para os judeus, eles consideram uma coisa terrível e abominável colocar qualquer palavra negativa perto do nome de Deus, antes do nome de Deus. Amaldiçoa, maldiz. Então, eles não colocariam essa palavra na frente da palavra Deus, que poderia ser traduzida ali em Yahvé, Yeshua, tem vários nomes, né, que são dados a Deus. É uma palavra que está no verbo imperativo. Por quê? É uma ordem. Porém, uma ordem com uma palavra negativa, com um peso de negatividade. Então, quando essa pessoa que escreveu esse versículo pela primeira vez, talvez possa ter colocado lá na Bíblia, em hebraico, abençoe a este Deus e morra, e morre. Mas, em português, está amaldiçoa a Deus e morre. Lecaléu, amaldiçoa. E abençoe é barek. Então, queridos, eles não colocavam palavras como amaldiçoa, maldiz, qualquer palavra que seja negativa vinculada ao nome de Deus, porque Deus não é uma pessoa negativa, vingativa, que trama o mal. Então, por seu costume e seus temores, eles podem, no hebraico, ter colocado abençoa a este Deus e morre. Amém? Mas também não temos nenhuma resposta concreta quanto a isso.
porque quando se trata do judaísmo, tem muita coisa que é tradição. Então, são os costumes, as tradições deles. Então, essa era uma tradição, não colocar palavra negativa junto com o nome de Deus. Se você for ler esse texto traduzido no hebraico, estará lá: abençoe esse Deus e morra. Mas, na verdade, amaldiçoa esse Deus e morra. Segundo, então, a versão de um teólogo que eu gosto muito e indico para vocês estudarem, ver os vídeos dele, chama Rodrigo Silva. Eu aprendo muito com ele. Ele ensina de uma forma bem simples, de uma maneira assim que todo mundo consegue entender. De acordo com Rodrigo Silva, que eu concordo com ele, gosto do pensamento dele, da linha de raciocínio, né? Bate com o que eu entendo também. De acordo com ele, o que a mulher de Jó poderia estar querendo dizer? Como já não restava mais nada para Jó, ele já estava quase morrendo, sofrendo, a alma dele deveria estar abatida, o espírito abatido, o corpo acometido por enfermidades. Ela pode ter pensado: olha, Jó, não tem mais nada que você possa fazer, mais nada. Então, pede a Deus que você morra de uma vez. Peça a Deus. Então ela pode ter, quando ela falou, você ainda conserva a sua integridade? Ela pode estar dizendo, você não percebe que tudo já acabou? Porque você ainda se mantém íntegro, fiel a Deus. Acabou tudo. Nossos filhos morreram. Nossos bens acabaram. Só restou nós dois e os servos que vieram nos dar as más notícias. Olha ao seu redor, Jó, e veja, não tem mais solução para nós, para você. Então, ela poderia estar pensando, como os amigos de Jó também estavam pensando, que é uma ignorância da parte humana, como eu já falei no princípio do vídeo, que até hoje nós temos muitos irmãos ignorantes na fé, que vem alguém passar por qualquer... Olha que bênção de Deus, olha, nessa cidade nossa, calor abençoado. Olha que brisa do Senhor. Ela e os amigos de Jó e toda aquela cidade poderia estar todo mundo ali, foi a fofoca da hora. Jó apresentava sacrifício para todos os filhos dele, devia estar todos no pecado, porque Deus matou todos, então estavam todos no pecado. Porque se um sacerdote entrasse no lugar santo para apresentar sacrifício e ele morresse lá dentro, é porque ele estava em pecado. Então ele tinha nas suas vestes um monte de campainha e uma corda amarrada a ele, que se ele caísse, ia tocar as campainhas. Quem estivesse lá fora não ia entrar lá também não, porque morreria. Se o sacerdote que é separado para se santificar e apresentar o sacrifício morreu, imagina o povo que estava mais cheio de pecado ainda. Então só puxava o sacerdote pela cordinha, filho. Morreu, já era. Então esse povo devia estar falando, gente, o que adiantou Jó fazer jejum, Jó fazer tanto sacrifício? Aqueles meninos deviam estar tudo em pecado, porque morreu todo mundo. Agora Jó também deve estar pecando. Jó deve estar cheio de pecado, porque ele também vai morrer. Está cheio de tumor maligno. O que resta para ele? Nada. Só pode ser pecado. Qual será que é o pecado de Jó? Imagina, gente. Imagina o povo questionando. Cidade pequena, o povo gosta de uma fofoquinha. Imagina todo mundo questionando. Qual será o pecado de Jó?
Qual será o pecado dos filhos de Jó para Deus ter matado todos eles e tá matando Jó? Então, só a mulher de Jó que era santa aqui, né? Que não tinha pecado. E os amigos dele também. Todos santos. Mas não era pecado. Por quê? Deus falou 2 vezes com Satanás. Tem vistes o meu servo Jó, no capítulo 1, no capítulo 2. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então não era por causa do pecado, mas para sua mulher poderia ser que aquela situação toda que estava acontecendo fosse consequências de pecado. Então ela falou: que integridade que você tem? Confessa seu pecado de uma vez. Amaldiçoa Deus porque você já pecou. Só resta agora amaldiçoar Deus e você morrer. Porque algum pecado você está escondendo de mim. Então, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque ela nem falou assim, amaldiçoa o nosso Deus. Ela falou, esse Deus. E aí, nós vamos ver que não é por causa do pecado que Jó estava daquele jeito. Jó passou por aquilo tudo e não murmurou. Jó questionou, sim, o dia do seu nascimento? Questionou. Qual pessoa numa situação dessa, amados, não sentiria qualquer tipo de dor em sua alma? Então Jó, ele questionou sim. E ele falou com a mulher dele: minha filha, você está falando como uma pessoa louca, como alguém que não me conhece, como alguém que não conhece minhas condutas. Você é minha esposa, você viveu comigo, teve filhos comigo. E agora você está achando que eu estou no pecado e que eu devo, para acabar de morrer mais rápido, amaldiçoar Deus? Você está falando como uma louca, como alguém que não sabe o que fala, como alguém que fala imprudentemente, sem conhecer a verdade. Porque para ela julgar era fácil. A palavra diz que Jó apresentava sacrifícios por seus filhos. A palavra não diz que a mãe, a mulher de Jó, apresentava os sacrifícios, porque Jó era o sacerdote do lar. Então, ele, como sacerdote de sua casa, como o pai, sabia da sua integridade, da sua retidão com o Senhor. Então, queridos, como Jó disse, nós agradecemos a Deus, ficamos felizes quando Deus nos deu as bênçãos. Ele disse aqui no versículo 10, ó. Fala como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus. E não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. É questão, amados, de se avaliar. É questão de saber quem é você com Deus. Não deixe que as opiniões alheias interfiram no seu relacionamento com Deus. Se você precisa de mudanças e seus pastores ou padre ou alguém, sua amiga, alguém que é íntimo de você, quer o seu bem, quer te instruir na palavra de Deus, te mostrando o que é bom, tudo que é bom nós devemos reter para nós. Tudo que é bom. Eu recebo vídeos do Padre Christian, que prega muito bem, uma linha de raciocínio muito boa, concordo com ele, porque ele prega também os valores da família, os valores de ser homem, mulher, pai e mãe. Então, tudo que for bom, tudo que for de Deus, nós devemos receber, devemos meditar. E aquilo que não é de Deus, não retenha.
não retenha na sua vida, porque o que é ruim não pode ter força para mudar o que é bom dentro de você. Mas a luz, somando com a luz, aí sim, a luz, aonde houver trevas, haverá mais luz. Eu não sou uma pessoa que cedo a qualquer crítica, pensamentos, ideologias. Eu tenho a minha personalidade forte, tenho a minha crença, tenho a minha postura diante de Deus. Pode ser o pastor que for, se pregar uma coisa que eu souber que não está de acordo com a Bíblia Sagrada, eu não receberei aquilo para mim, porque se está errado, eu não vou receber. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, que é a palavra, e ela vos libertará e nos livrará também. Então, não se deixe ser movida, transformada por pensamentos ruins, energias ruins, palavras negativas, palavras de maldição, porque se você está em Cristo, Deus é a sua proteção. Deus te conhece. Tenha você o temperamento que você tiver, seja você como você for. Se você tem um relacionamento com Deus, Ele te conhece. Se Ele quiser mudar algo na sua vida, Ele mudará. Ele trará o Espírito Santo, mesmo que Ele permita o vento, a tempestade, a provação. Seja grata a Deus e clame a Ele quando tudo estiver difícil, sem blasfemar. Nos piores dias que eu tive de depressão, teve dias que eu ajoelhei na minha casa e clamava: Deus, tem misericórdia de mim. Nunca falei mal com o Senhor, nunca. E hoje, com quase 7 anos de tratamento, eu entendo cada vez mais o quanto Deus tem me transformado, o quanto Deus tem trazido para mim uma intimidade maior com Ele, tem me proporcionado isso, me dando dons através dessas campanhas. Mesmo que a gente seja criticada, mesmo que a gente seja julgada, a opinião de ninguém pode mudar a minha vida, porque eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu coração, eu conheço a minha alma, meus sentimentos, conheço o meu relacionamento com Deus, a minha integridade com Deus. Então, podem falar balelas, podem criticar, que eu não estou nem aí. Amanhã faz 2 dias. Então, se alguém está falando para você, olha, acaba com isso. Ah, fulano morreu. Ah, mas que bom, ele descansou, bobo. Já estava doente muito tempo, dando trabalho, tá todo mundo cansado de cuidar do papai, da mamãe que estava ali, né, o parente. Que bom, descansou. Então, queridos, é assim, muita gente vai querer que você descanse antes da hora. Muita gente vai querer que você amaldiçoe esse Deus para você perder a sua salvação, vai querer minar a sua fé, vai querer trazer dúvida quanto quem você é diante de Deus. Então, se conheça, tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus, medite na palavra de Deus. Para mim, à noite é mais difícil eu poder me concentrar e estudar, porque a minha mente já está cansada. Então, o que eu tenho feito de uns meses para cá? Feito minhas campanhas, meus vídeos na parte da manhã. Faço na parte da manhã quando eu acordo. Por quê? Minha mente está mais lenta ainda. Não tem importância, tá lentinha, tô acordando. Demora um pouquinho para acordar totalmente. Então, ao invés de ficar na televisão vendo jornal,
a gente tem que estar informado? Tem, mas tem outros horários para você se informar. Procure um momento do seu dia onde você vai poder se entregar totalmente a Deus. Então, toda a vida eu gostei de meditar na palavra de Deus, de dedicar esse tempo na parte da manhã para o Senhor. Se você trabalha, levanta cedo. Minha filha faz isso. Ela pega serviço 8 horas. Ela acorda às 6 da manhã, ela faz seu devocional, ela lê a Bíblia, ela louva, ela faz tudo que tem que fazer. Depois vai se preparar para o trabalho. Então, se você se sente melhor à noite, faça à noite. De madrugada, faça de madrugada. Mas o importante é que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Porque você quer que Deus tenha tempo para você, não quer? Então tenha tempo para Deus também. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e nos dê a paz. Não se esqueçam, compartilhe o vídeo e deixe o seu joinha. Até amanhã, se Deus quiser, vamos falar sobre o desfecho da história de Jó. O que aconteceu no final da história de Jó. Tá curioso? Então, amanhã nós temos um encontro marcado, porque juntas nós somos mais fortes, em nome de Jesus. Beijo da pastora Ellen.